O propósito magnífico. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram para usufruir do trabalho deles. João 4, 34, 38. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, 12. O Senhor chamou o fim desta era de a colheita. De tudo que já se viu desde o início dos tempos, esta será a maior de todas as ceifas. Este será o maior evento desde que Jesus andou sobre a terra. Esta é a principal razão pela qual fomos escolhidos para viver neste tempo. Vamos conhecer aquilo para que fomos criados ainda antes da criação do mundo. E nisso vamos caminhar. Também sabemos que as sementes foram lançadas, e tanto o joio quanto o trigo estão crescendo. Toda semente outrora plantada pelo homem, tanto as boas quanto as más, estarão maduras. E por este motivo, todas as coisas serão intensificadas nos últimos dias. Veremos a pior faceta do mal e a maior glória dos céus ao mesmo tempo. O tempo das maiores trevas sobre a terra, mas também o tempo em que os filhos de Deus mais irão brilhar. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Isaías 60, 1, 2. Este será o tempo mais difícil de se viver na terra, mas também o mais maravilhoso. E devemos estar preparados para cumprir o nosso propósito, a realizar tudo o que fomos criados a ser. Até o culminar desses dias, vamos construir estradas. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. E então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Isaías 40, 3, 5. Por que o Senhor nos fala de estradas? Quando construímos uma estrada, precisamos preparar o terreno, tirar as pedras, nivelar, e isso exige muito trabalho e não acontece de um dia para o outro. Meses ou até anos são necessários. A cada preparação se vê apenas um pouco de progresso. É um serviço longo, mas quando a estrada está pronta, um carro pode andar por ela a muitos quilômetros por hora, sobre aquilo que os construtores duramente se empenharam por longo tempo. Da mesma forma somos nós. Aqueles que têm preparado o caminho para o Senhor ao construírem a sua estrada, estão construindo para que aqueles que vêm depois deles possam viajar muito mais rápido. Andar sobre as estradas que outros construíram,
às vezes por uma vida, é uma grande bênção e é uma das maneiras pelas quais o Senhor guardou o seu melhor vinho para o final. Desta forma, temos construído estradas para que outros possam acelerar sobre os territórios pelos quais lutamos por toda uma vida. Devemos entender que as nossas obras de hoje não são apenas para nós mesmos, mas também para as próximas gerações. O mundo não está chegando ao fim, mas a um novo começo. Estamos aqui para esta grande transição. O apóstolo Paulo orou em Efésios 1:18, para que os olhos dos nossos corações fossem iluminados. Os olhos dos nossos corações são os nossos olhos espirituais. Ele fez essa oração porque o que enxergamos determina aquilo a que realmente nos entregamos. A visão é fundamental para o exercício do nosso chamado. Aprender a ver e a interpretar o que vemos também é essencial para o nosso treinamento. A maneira com que contemplamos a Deus e enxergamos a nós mesmos determina como nós o adoramos e como nós o serviremos. Bem, muitos deram suas vidas para construírem estradas para nós. Grandes homens e mulheres de Deus passaram sobre a terra. Alguns deram suas vidas por Yeshua, preparando o caminho para nós. Grandes missionários, mestres, evangelistas, profetas, reformadores, pastores, intercessores, grandes líderes vieram antes de nós, preparando o caminho. Alguns estão vivos ainda no tempo de hoje. Mas o ápice da palavra ainda não aconteceu. O tempo das obras maiores ainda está por vir. Assim, acredito que virão profetas que irão causar um tremendo impacto sobre os tempos e, sem dúvida, caminharão na maior autoridade profética já testemunhada. E por que você e eu não podemos ser um deles? Se buscarmos, encontraremos. Somos tão próximos de Deus quanto desejamos ser. Quanto realmente desejamos ao Senhor? Acredito que ainda não ouvimos ou aprendemos tudo com aqueles que vieram antes de nós, com os anciãos deste tempo. Eles ainda precisam servir plenamente tudo o que foi depositado sobre eles. Mas a palavra nos diz que o melhor vinho o Senhor guardou para o final. Bem, a palavra não nos diz que o vinho velho é ruim. Ela nos diz que o vinho novo, o melhor vinho, está guardado para o final. Muito me impressiona o ministério dos profetas do Velho Testamento e o ministério dos apóstolos que andaram com o Senhor. Temos grandes nomes na história da igreja, reformadores, avivalistas, grandes homens e mulheres de Deus que andaram sobre a terra. Mas creio na palavra de que o melhor vinho está guardado para o final. O que me faz crer que algo que nunca vimos antes está por vir. Me faz acreditar que o tempo das obras maiores, profetizado pelo próprio Senhor Jesus, ainda está por vir. Que tudo o que colhemos até aqui ainda não foi o culminar da grande colheita. Mas isso ainda está por chegar a qualquer um de nós. Eu, você, podemos fazer parte deste tempo. Mas como em nossa jornada com o Senhor poderemos caminhar de glória em glória? Como podemos ser transformados até a estatura de Cristo? Como podemos fazer parte de um grande mover, preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus? Como poderemos nos equiparar aos profetas do Velho Testamento, aos apóstolos? Como podemos fazer obras maiores do que aquelas feitas pelo próprio Senhor Jesus? Bem, primeiro, devemos entender os tempos e as estações. Devemos reconhecer que estamos em um período de transição, tanto individual quanto coletiva. Devemos observar os sinais e perceber que as trevas estão cada vez mais densas sobre a terra e que, por conseguinte, aqueles que tiverem sua visão fita no Senhor vão brilhar cada vez mais. Também devemos nos dispor a sermos odres novos,
porque só assim poderemos receber uma nova unção, a promessa do vinho novo. Em Marcos 2:22, o Senhor Jesus nos diz que se colocarmos vinho novo em odres velhos, o odre se romperá, e tanto o odre quanto o vinho se perderão. Nós somos odres novos, que armazenam o vinho novo do Espírito Santo, ou pelo menos deveríamos ser. Devemos entender quando o Espírito Santo está entregando para a igreja um novo mover, quando ele está nos impelindo a sermos transformados pela renovação da nossa mente, quando está nos entregando mais revelações da sua santa palavra e nos levando a um novo lugar em nosso relacionamento com ele. Progressivamente, mais perto eu quero estar. Quero cavar os tesouros escondidos, que não foram escondidos de nós, mas sim para nós. Os odres velhos armazenam o vinho do Senhor, tanto quanto os odres novos. E para que se tenha um novo vinho, é bom que se tome do vinho velho. Quero dizer que devemos valorizar cada mover do Senhor, cada obra, cada milagre, cada palavra que nos fez ser hoje o que somos. Que devemos seguir em frente, progressivamente no Senhor, de glória em glória, pois o nosso Deus não é um Deus inerte, mas sim um Deus de movimento. Ele nunca para, ele está sempre construindo. Ele é infinito. Então, se desejamos conter o vinho novo do Espírito, precisamos permanecer maleáveis e expansíveis, como um odre novo. E como fazer isso? Existe um processo para manter odres de couro em condições de novos. Em alguns casos, este processo pode até recuperar um odre que se tenha tornado velho e rígido, tornando-o maleável e expansível novamente. O primeiro passo é mergulhar o odre em água fervente e depois em óleo quente. Uma vez que o couro se expande na água quente, o óleo pode penetrá-lo, deixando assim mais macio. Este processo de recuperação de um odre velho nos mostra como o povo de Deus deve ser ensinável e expansível. A água fervente nos fala das circunstâncias intensas, as provações que passamos, onde o Senhor nos mantém abertos ao óleo, ou seja, à unção do Espírito Santo. Somos renovados quando permitimos que Ele nos encha profundamente. Se nos queixamos por estarmos constantemente em água quente, pode ser que as nossas orações para nos tornarmos odres novos estejam sendo respondidas. É difícil dizer, mas devemos abraçar as nossas provações e deixar com que o Santo Espírito faça seu trabalho através delas. Como indivíduos e como igreja do Senhor, precisamos entender que em momentos de transição, quando nos encontramos no processo de cuidado ou até mesmo de recuperação de um odre, a linha que separa os flexíveis e expansíveis dos resistentes à mudança se torna clara. Se a rigidez prevalecer, poderemos até continuar crescendo, porém, não seremos aperfeiçoados no Senhor. Podemos ficar maiores, mas não necessariamente melhores. É necessário permanecermos flexíveis o suficiente para que abracemos seus novos propósitos e recebamos o vinho novo do Espírito Santo. A pressão sobre cada um de nós, como igreja e como pessoas, seria bem menor se ficássemos satisfeitos com tudo o que já conquistamos, aonde já chegamos, de maneira a parar e simplesmente desfrutar. Mas cuidado! Isso é buscar segurança pela nossa própria força. É nos cercarmos de sistemas de defesa, tendo tudo sob controle. Porém, controle próprio e não do Senhor. Ao contrário desse posicionamento, devemos andar por fé e não buscar segurança em nós mesmos. Devemos acreditar que estar na vontade de Deus é a melhor segurança. Pedro nos disse que a prova da nossa fé
é um tesouro mais precioso do que o ouro. 1 Pedro 1,7. Porém, devemos nos lembrar que o Senhor não condena os odres velhos, mas se preocupa para que eles não se percam. Ele nos diz para não colocarmos vinho novo em odres velhos, pois assim se romperia e ambos se perderiam, o odre e o vinho. Vinhos antigos ficam bem em odres velhos, e por sinal, o vinho antigo é extremamente valioso, ou seja, devemos valorizar a nossa construção em tudo que já bebemos do Senhor até aqui, e podemos até considerar algumas igrejas ou movimentos como odres velhos. Mas isso de forma alguma significa que estes não sejam valiosos. Devemos honrar a todos, independente de como trabalham, ainda que seu crescimento seja mais devagar ou até tenham parado de seguir em frente. Somos indivíduos únicos, ministérios únicos. Não existe um floco de neve igual a outro. Porém, precisamos reconhecer o tempo da mudança e fazer jus à sua relevância. Além disso, se estamos cavando tesouros escondidos, devemos multiplicar estes tesouros e não enterrá-los. É muito bom avaliarmos nosso passado, mas tendo sempre em mente que o nosso futuro será inevitavelmente diferente. Mover-se adiante implica em um potencial tanto para grandes vitórias quanto para grandes erros. Mas precisamos entender que a chave está em não permitirmos que a nossa força propulsora seja interrompida. E temos uma grande vantagem neste tempo. O Espírito Santo está em nós. Ainda assim, ele é o nosso ajudador e não o nosso executor. Assim, temos toda a ajuda de que precisamos, mas é necessário que cada um de nós faça a sua parte, prosseguindo em aumentar o nosso conhecimento e habilidades nele. O Senhor liberou a primeira chama para o fogo no altar de seu tabernáculo e de seu templo, mas ordenou a seus sacerdotes que mantivessem o fogo aceso. Quando o fogo de Deus começa a apagar, é porque nós falhamos em fazer a nossa parte. Muitas vezes recebemos coisas maravilhosas do Pai, mas falhamos em dar continuidade a elas. Negligenciamos determinados talentos desde o início e de outros nos cansamos por não os termos desenvolvido da maneira correta. Mas sempre que formos sábios o suficiente para reconhecer os nossos erros e aprender com cada experiência, nos tornaremos melhores mordomos daquilo que está por vir, lembrando que grandes glórias sempre caminham junto com grandes provações. O tempo da grande unção que está por vir sobre a terra, o tempo das obras maiores, ainda está por chegar. O que experimentamos até aqui foi apenas uma prova de seu fruto, mas ainda não chegamos à terra prometida. Algo muito maior ainda está por vir e vai depender de nós escolher se queremos ser odres velhos ou odres novos, à espera do vinho novo do Espírito Santo. Shalom!